Seguimos juntos até o meio-dia e agora uma pausa aqui na nossa programação musical. Temos o nosso bate-papo de todas as manhãs. Tô recebendo aqui a doutora Riciane. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Arnaldo. Obrigada. Hoje a gente vai ter um assunto que eu poderia dizer que é um tema que é pouco compreendido por muitos trabalhadores, né, Riciane? Que é o auxílio acidente. Exato. E já quero te perguntar, o que é o auxílio acidente e qual que é a finalidade dele? O auxílio acidente, ele é um benefício pago pelo INSS àqueles segurados, né, aqueles trabalhadores que sofreram algum tipo de acidente e que desse acidente resultou numa redução da capacidade de trabalho. Certo. Tá? Até nesse ponto é importante frisar que é diferente do auxílio doença, né? Porque no auxílio doença, o trabalhador ele ainda está em tratamento, ele tem uma incapacidade que ele não pode trabalhar. Já no auxílio acidente, essa incapacidade já passou, ele pode trabalhar, mas ele tem uma sequela que não tem mais tratamento, mas que vai impedir que ele trabalhe normalmente. Entendi. Então ele vai ter uma redução dos ganhos dele, porque ele não vai conseguir desempenhar as funções da mesma forma que ele desempenhava antes do acidente. Seria tipo um exemplo, a pessoa sofreu um acidente, trabalha numa produção, sei lá, eventualmente perdeu a mão ou algo assim. Seria isso? Exato, né? Trabalha numa empresa, sofreu um acidente que perdeu a mão, perdeu um dedo, até a ponta de um dedo, porque toda a parte do corpo ela tem uma responsabilidade, né? Sim. Mas também são para acidentes não decorrentes do trabalho. Tá, isso é importante. Auxílio acidente, ele também é pago para pessoas que sofreram acidente fora do trabalho. Por exemplo, acidente de trajeto, que é aquele acidente quando a pessoa está indo para o trabalho ou voltando para casa. Acidente de trânsito. Ou até mesmo um acidente que acontece no próprio lar, que caracteriza um acidente. Entendi. A doença do trabalho também, né? Por exemplo, uma hérnia de disco, uma síndrome do túnel do carpo, alguma doença nesse sentido, uma perda auditiva, uma perda de visão. Todas essas outras situações, elas também são beneficiadas, vamos dizer assim. Exato. E quanto tempo costuma levar, em média, para esse benefício ser concedido? Pensando no seguinte, como tu mesmo falou, a pessoa sofre um acidente, ela já não vai conseguir trabalhar. Uhum. E é um período extenso, assim, de espera? Ela tem que fazer o pedido. Geralmente, o que acontece? A pessoa fica em auxílio-doença, tá? Claro que existem hipóteses que a pessoa não fique em auxílio-doença. Não é requisito obrigatório ter ficado em auxílio-doença para conceder o auxílio-acidente, tá? Certo. Então, normalmente, o INSS concede logo após a alta do auxílio-doença. Nos casos que ele não concede, tem que fazer o requerimento administrativo perante o INSS. O INSS leva alguns meses, em torno de 3 meses a 6, para dar o resultado. Depende muito da demanda daquela agência do INSS. Caso o INSS nega, essa pessoa pode recorrer administrativamente, tá? Ou ela pode entrar direto na justiça. E na justiça também tem um tempo de espera, né? Então, dependendo do tipo de acidente, vai ter que entrar na Justiça Comum ou na Justiça Federal, né? Então, na Justiça Federal, os processos eles andam um pouquinho mais rápido. Sim. Então, pode levar ali cerca de 1 ano, né? De 6 meses a 1 ano. Na Justiça Comum já leva um pouco mais de tempo, porque tem um pouco mais, uma morosidade maior. Entendi. Tu citou o auxílio-doença. No caso de um acidente, tu indicaria a solicitação desse auxílio? Sim, porque quando a pessoa tem uma incapacidade para o trabalho, logo que ela se machucou, geralmente ela tem uma incapacidade, ela não pode fazer nada, né? Então ela vai encaminhar o auxílio-doença no INSS enquanto ela estiver em tratamento. Perfeito. Tá? Chegou um ponto que não tem mais tratamento. Aquela lesão não tem mais o que fazer, ela se consolidou e vai ficar uma sequela ali. Aí vai fazer o encaminhamento do auxílio-acidente. Entendi. Que, inclusive, antigamente chamava de pecúlio. É o antigo pecúlio. Hoje a denominação dele é auxílio-acidente. Entendi. E, bom, tu
mais ou menos já falou sobre isso, mas o trabalhador ele não necessariamente precisa estar afastado para continuar, para receber o benefício? Não, inclusive não é nem requisito que o ideal sempre é que tenha recebido auxílio-doença, né? Mas não é necessário, tá? Tanto que o trabalhador ele pode continuar trabalhando e recebendo o auxílio-acidente, porque ele é um complemento da renda, né? Entendi. Não é como o auxílio-doença que tu não pode estar trabalhando enquanto recebe. O auxílio-acidente você pode trabalhar normalmente e receber esse benefício porque ele vai ser um complemento da renda. A demanda é muito grande de pedidos, Sim. né? Eu acredito que seja vamos dizer assim, um sistema comum para ti, né? Sim, existem muitos casos de auxílio-acidente, né? Especialmente na relação trabalhista, né? Porque o pessoal sofre bastante questões de acidente de trabalho, doenças ocupacionais que resultam em sequelas, em lesões para toda a vida. E questões de saúde mental, elas se encaixam também? Dependendo do caso, sim. Aí tem que analisar caso a caso, né? Dependendo a doença que a pessoa tiver, se ela for caracterizada como... Porque daí a questão de saúde mental, ela vai ter que ser caracterizada como um acidente. Sim, Né? sim. Do trabalho, geralmente. Porque fora do trabalho é difícil uma questão de saúde mental, né? Ser caracterizada como acidente. Sim. Porque o principal requisito ali é ser caracterizada como um acidente. Então, sendo caracterizada como uma doença ocupacional, pode ter direito ao auxílio acidente. Perfeito. E falando nisso, em que casos o INSS ele costuma negar o auxílio acidente? Bom, ele costuma negar quando a pessoa não tem qualidade de segurado, né? Porque para te ter direito, tu tem que ser segurado do INSS, tu tem que ter pago INSS. Sim. Tá? Ou quando não tem sequela que reduz a incapacidade de trabalho, ou quando a redução da capacidade ela é temporária e não permanente. Entendi. É feito provavelmente uma perícia gigantesca no Exato, caso. tem que passar pela perícia administrativa junto ao INSS, né? E caso o INSS negue, recorre ou entra na justiça. É possível recorrer. É possível recorrer administrativamente ou entrar judicialmente com ação judicial de pedido de concessão de auxílio acidente na justiça. E pensando aqui como tudo é interligado, a pessoa que recebe o auxílio acidente, ela pode se aposentar normalmente depois? Sim, o auxílio acidente ele não impede e nem atrasa a aposentadoria. Tá? O que não pode é a pessoa se aposentar e continuar recebendo auxílio acidente. No momento que ela se aposentar, seja por idade, por invalidez, por tempo de serviço, o auxílio acidente ele vai ser imediatamente cortado. Ele não pode Entendi. acumular. Perfeito. O único benefício que pode ser acumulado com o auxílio acidente é um auxílio doença. Tá? Por exemplo, a pessoa está recebendo um auxílio acidente. Aí ela se machucou, ela ficou doente. E ela precisou se afastar do trabalho. Sendo por outro motivo, daquele que ela recebe o auxílio acidente, ela pode receber também o auxílio doença junto. Entendi. Não existe um desamparo nesse quesito. Exato. É uma área muito interessante. E foi bom a gente poder conversar sobre. Claro, ela é muito ampla. Sim. Mas eu quero deixar aqui a tua rede social aqui para o pessoal, caso tenha alguma dúvida. Eu sei que tem muito material esclarecedor lá, não Claro, só sobre sempre. essa área, né? Quais áreas tu trabalha hoje? Eu trabalho com o previdenciário, nessa parte do INSS, trabalhista, direito de família e direito do consumidor. Perfeito. Reciane Sansonovics Advocacia. Eu vou deixar lá na aba de notícias, lá, radiosonorafm.com.br. Na aba notícias vai estar a nossa entrevista lá. Teu Instagram também, Reciane Sansonovics Advocacia. Quero agradecer a tua presença, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Até por a gente poder conversar sobre isso, que é tão complexo, mas já deixa a gente mais tranquilo e mais leve, caso seja necessário. Claro, fico à disposição para maiores esclarecimentos.